Então aqui vamos falar agora sobre empresas desoneradas. Então, o que seriam empresas desoneradas? Então, são as empresas que têm o benefício de desoneração. Pode ser ela total, onde ela desonera totalmente o percentual da parte empresa, ou então desonerada parcial pela receita, tá? Pelo faturamento dela. Tem uma conta que faz essa desoneração. Onde a desoneração se aplica apenas ao percentual dos 20% da parte empresa. Tá? O recolhimento do RAT-FAP, recolhimento de outras entidades, é integral, sendo apenas desonerado recolhimento da parte empresa. Então, no sistema, primeira configuração que temos que validar. Então, a configuração do porte empresa, para saber se a empresa é desonerada. Então, aqui no porte, configuração do porte empresa, vou simular aqui, 1º/11. Ela mudou o porte. Em configurações, porte empresa, regime de apuração do Simples. Aqui no porte empresa, temos 3 porte empresa de empresa desonerada. Então, temos aqui o porte empresa 9, que são contribuição patronal totalmente substituída. Então, a empresa tem desoneração total, dependente da receita. Porte 10, contribuição patronal substituída parcialmente pelo faturamento, MP 540. E porte 11, contribuição patronal substituída parcialmente pelo faturamento sem limites. Então, porte 10 e 11, as duas são parcial pelo faturamento, e o porte 9 totalmente substituída. Mas aí qual a diferença entre o porte 10 e o 11? Essa MP 540 do porte 10, ela prevê a seguinte informação. Se a empresa desonera até 5%, ou melhor dizendo, desonera aí 4,99%, não chegou a desonerar 5% do fator, ela não vai desonerar nada, vai zerar a desoneração e vai pagar integral. E caso a desoneração ultrapasse 95%, ela vai desonerar 100%. Vou marcar aqui para vocês. Então, desoneração pode ser total ou parcial. A parcial, MP 540, prevê que em caso de desoneração inferior a 5%, não será desonerada. E em caso de desoneração superior a 95%, será desonerada 100%. Então, essa é a validação da MP 540 que a gente vê aqui no porte 9, no porte 10. E o porte 11, ele não avalia esse MP, então, independente do valor de desoneração, ele vai fazer a desoneração. Como é calculada a desoneração? Um exemplo. Então, temos aqui receita total, receita incidente. O cálculo é a receita incidente dividido pela receita total. Então, um exemplo aqui. Se tenho receita total, por exemplo, de R$10.000 e receita incidente de R$1.000, tá?
exemplo. Então, ficaria 1.000 dividido por 10.000. Um exemplo só prático aqui de início para entender o cálculo de oneração. Quando eu falar de fator percentual. Então, ficaria aqui 1.000 dividido por 10.000. Ele deu aqui um fator 0,10, então aqui vezes 100. Deu um fator de 10%. Então, essa seria o meu fator de desoneração. É a minha receita incidente dividido pela total, independente do valor das duas, tá? Então, esse é o índice aqui que eu me referi, em caso de desoneração inferior a 5%. Nesse caso aqui, a desoneração foi de 10%. Então, estamos tratando aqui dessa forma de cálculo. Receita incidente dividido pela receita total, ele encontra aí um fator. Eu vou configurar então aqui a minha empresa como porte 10, parcial pelo faturamento. Deixar aqui como quebra por filial. E vou salvar. Então, esse é meu primeiro passo. Eu configurar aqui o porte empresa com um dos três portes, o 9, o 10 e o 11.